Prezadas e prezados, anseio que tudo seja bem com você e os seus. Convido a que meditemos, nesta hora, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde tiraremos algumas lições para a nossa vida espiritual. Vamos ver capítulo 6 de Efésios, versos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. E ele segue: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Se tivesse que dar um tema a essa meditação, eu daria a dura luta espiritual. Elas existem. Não se engane. Recordemos a palavra de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 3, verso 12. Ele diz assim: sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Todas as leituras que faremos é da tradução Nova Versão Transformadora. Graças a Deus que as pressões externas não derrotam o crente quando ele realmente deseja fazer a vontade do seu Salvador e Senhor e buscar os recursos colocados à sua disposição para a vitória espiritual. As tentações na sua vida, na minha vida, não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que possamos suportar. Deus é justo, então Ele não vai agir de forma injusta para conosco. Quando formos tentados, Ele nos mostrará uma saída, uma válvula de escape, para que consigamos resistir a isso. 1 Coríntios 10, 13 fala isso que eu acabei de falar. Por que isto? Em primeiro lugar, porque o diabo existe. Para podermos permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Efésios 6, verso 11. Seria bom que esse inimigo de Deus, do homem, não existisse. Infelizmente, a realidade é outra. O diabo existe. Repito, o diabo existe. E ele existe não como um princípio espiritual apenas, mas como um ser pessoal. Não só existe, mas grave isto: ele está vivo e atuante. Ele mobiliza todo o seu exército para pressionar
tentar e derrubar o Filho de Deus, o cérebro de Jesus Cristo. Ele tenta fazer isso. Desconhecer esse fato, ignorar esse fato, é dar pontos de vantagem àquele que tem por objetivo único destruir a obra de Deus entre os homens. Mas Deus tem uma surpresa. Vou falar para você. Ele tem os recursos para vencermos esta batalha. Ouçam, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Amém por isso. Efésios capítulo 6, verso 13. Paulo usa a ilustração da armadura de um soldado romano para que o cristão vista nessa luta espiritual. O Paulo viu, estava presente ali ao seu lado, o soldado romano, e ele estava preso, esse soldado. Embora preso em Roma, o apóstolo contava com alguns privilégios, se é que eu posso chamar disso privilégio, né? Ele não vivia numa cela de prisioneiro, mas morava numa casa alugada e podia receber visitas. Não me pergunte quem pagava o aluguel dessa casa, que eu não sei, tá? Olha o que ele diz lá em Efésios 6, 20. Agora estou preso em correntes, outras traduções falam em algemas, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Meus amados, que testemunho maravilhoso, que testemunho esplêndido esse do apóstolo. Aquilo que para muitos seria um mal, para o apóstolo Paulo, ele usou isso como o bem. Ele usou para a comunicação de uma preciosa mensagem. A mensagem salvadora, única e exclusivamente através de Jesus. Eu posso ver Paulo olhando para aquela armadura que o soldado romano vestia. Ele pensou nos elementos que o crente precisa para vencer essa luta, essa batalha cristã. Às vezes, fico pensando nesses soldados que estavam ali algemados a Paulo. A Bíblia não diz, eu não sei o turno de trabalho deles, quantas horas eles trabalhavam, quantos eram, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, se eles não se converteram, eles tinham um coração muito duro. Vamos agora às peças dessa armadura. Primeiro, o cinto. Ela é de suma importância na vestimenta do soldado. Ele segurava as peças da armadura, permitindo segurança, mobilidade e versatilidade de gestos ao lutador. O cinto prendia especialmente a espada, permitindo que o soldado ficasse em posição de desembainhar no momento oportuno essa espada. A verdade é como um cinto para o crente que quer ser vitorioso nessa luta, nessa batalha. Meus amados, não nos iludamos.
temos que cingir os nossos lombos. E cingir os lombos quer dizer toda a sua pessoa. Se o crente está envolvido pela verdade, pela sinceridade, ele se acha livre para mover-se sem receio de ser apanhado em contradições. Aliás, vou citar um versículo aqui agora que tem sido muito explorado, mas não tem como, que está na Bíblia. Foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A couraça protegia as partes vitais do corpo, em especial o coração. A Bíblia fala da necessidade de o crente vestir a couraça da justiça. E uma explicação, um detalhe aqui: justiça aqui refere-se a uma vida em acordo com os princípios do Evangelho. Depois o apóstolo vai além e diz: calçados os pés. Os calçados normalmente eram botas pesadas. O soldado descalço tem reduzidas possibilidades de combater com eficiência e eficácia. Eu nunca vi andando aqui pelas ruas um soldado descalço, não é? E Paulo vai dizer: calçados os pés no evangelho da paz. Significa estar protegido e alicerçado na palavra de Deus e não em filosofias vãs. O escudo defendia o soldado das setas e dardos lançados contra ele. O crente precisa estar protegido pelo escudo da fé, confiado no poder de seu Salvador e Senhor, e ligado a Ele numa vida íntima e real, podemos então vencer as diversas tentações do maligno. A salvação que alcançamos um dia em Jesus, nosso Salvador e Senhor, é algo que deve estar sempre presente em nossas vidas, em nosso viver diário, em nosso coração, onde quer que estejamos, onde quer que formos, precisamos estar lembrando disso. Depois ele vai para o capacete. Ele chama o capacete da salvação. É a garantia de que a nossa mente está protegida em Deus contra os ataques do inimigo. Aquilo que ele queira desferir, então nós estamos protegidos. A espada é o principal elemento da armadura. Ela é viva e eficaz. Ela é a palavra de Deus, a Santa Bíblia, tomada como arma de defesa e ataque, a exemplo do nosso querido Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado pelo diabo lá no deserto. A oração envolve toda essa armadura. Ela deve ser contínua, em todo o tempo. Deve ser completa, com toda a oração e súplica, Paulo diz. Isto é, deve ser insistente. Aliás, ele escreveu nos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar, com toda perseverança. A oração deve ter um objetivo amplo por todos os crentes. Finalmente, não nos esqueçamos que Paulo está preso, mas ele não pede que orem para que ele seja solto. Seria lógico.
seria o natural. Mas interessante que ele pede aos crentes para que orem, para que a palavra de Deus possa fluir livremente, alcançando corações que precisavam voltarem-se para o Senhor Jesus. Que pensam? Que maravilha que nós pensamos naquelas pessoas que carecem do amor de Deus. Vamos orar? Recline sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, porque estamos numa luta reída, numa batalha atroz, numa luta que, se não fosse o Senhor, nós não a venceríamos. Mas o Senhor vai à nossa frente. O Senhor luta por nós. O Senhor está sempre pronto a nos defender. Obrigado, nosso Deus, por essa certeza de que nós não estamos sós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.